Amo o Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Salmo 116, verso 1. Na peregrinação cristã, na maior parte do tempo, é bom olhar para o futuro. Seja para a esperança, para a alegria, para consolo ou para inspirar nosso amor, o futuro, afinal, deve ser o grande objeto dos olhos da fé. Olhando para o futuro, vemos o pecado expulso, o corpo do pecado e da morte destruído, a alma tornada perfeita e adequada para ser participante da herança dos santos na luz. E olhando ainda mais longe, a alma do crente pode ver o rio da morte passar, o riacho sombrio atravessado. Ele pode ver as colinas de luz nas quais se ergue a cidade celestial. Ele se vê entrando pelos portões de pérolas, saudado como mais do que vencedor por aquele que o amou, coroado pela mão de Cristo, abraçado nos braços de Jesus, glorificado com Ele, feito se assentar junto com Ele em seu trono, como Ele mesmo venceu e sentou-se com o Pai em seu trono. A visão do futuro pode muito bem aliviar a escuridão do passado. As esperanças do mundo por vir podem banir todas as dúvidas do presente. Calma, meus medos e temores. Este mundo é apenas um espaço e tempo estreitos, e você logo terá passado por ele. Calma, calma, minhas dúvidas. A morte é apenas um riacho estreito, e você logo a terá atravessado. Tempo, quão curto. Eternidade, quanto tempo. Morte, quão breve. Imortalidade, quão infinita. Como dizem os versos, a cena transportadora e arrebatadora que sobe à minha vista. Campos doces dispostos em verde vivo e rios de alegria. Cheia de alegria, minha alma extasiada não ficará mais aqui. Embora as ondas do Jordão ao meu redor rolem, sem medo eu irei atravessar. Mesmo assim, às vezes, o cristão pode fazer bem em olhar para trás. Ele pode olhar para trás, para o buraco da cova e o barro lamacento de onde foi tirado. O retrospecto o ajudará a ser humilde. Isso o incentivará a ser fiel. Ele pode olhar para trás com satisfação para a hora gloriosa em que viu o Senhor pela primeira vez, quando a vida espiritual pela primeira vez avivou sua alma morta. Então ele pode olhar para trás através de todas as mudanças de sua vida, para seus problemas e alegrias, para seus sofrimentos e para seus prazeres, para a terra dos amonitas e para a colina de Mizar. Ele não deve manter os olhos sempre para trás, pois a cena mais bela está além. Não será benéfico para ele estar sempre considerando o passado, pois o futuro é muito mais glorioso. Mesmo assim, às vezes, um retrospecto pode ser tão útil, e a memória pode ser uma professora tão boa quanto a própria fé. Quero convidar você a subir no topo da sua experiência presente e olhar para o passado e encontrar nele motivo para amar a Deus. E que o Espírito Santo me ajude ao falar a você, para que o seu amor se inflame e você continue tua caminhada declarando na linguagem do salmista: eu amo o Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e o meu clamor. Os objetos específicos para os quais você deve olhar agora são as múltiplas e manifestas respostas à oração que Deus lhe deu. Quero que você pegue agora um livro que deveria ler com frequência, o livro de recordações que Deus escreveu em seu coração sobre sua grande bondade e misericórdia contínua. E eu quero que você abra a página dourada em que estão registrados os exemplos da graça de Deus em ter ouvido a tua voz e ter respondido às tuas súplicas. Vou te dar algumas reflexões, cada uma das quais despertará seus corações para amar nosso Deus, cujo memorial é que Ele ouve e responde às orações. E a primeira coisa que eu gostaria que você se lembrasse são suas próprias orações. Se você olhar para elas com um olhar honesto, ficará surpreso de que alguma vez Deus as tivesse ouvido. Pode haver alguns homens que considerem suas orações dignas de aceitação. Atrevo-me a dizer que o fariseu achava. Mas todos esses homens descobrirão que, por mais dignas que considerem suas orações, Deus não lhes responderá de forma alguma. O verdadeiro cristão, ao olhar para trás, chora por causa das suas orações. E se pudesse refazer seus passos, desejaria orar melhor, pois ele vê que todas as suas tentativas de orar no passado foram tentativas mais desastradas do que verdadeiros sucessos. Olhe para trás agora, cristão, em suas orações, e lembre-se de como elas foram frias.
Você esteve de joelhos no quarto e ali deveria ter lutado como Jacó lutou, mas em vez disso, suas mãos caíram e você se esqueceu de lutar com Deus. Seus desejos foram fracos e foram expressos em uma linguagem tão lamentável que o próprio desejo pareceu congelar nos lábios que o proferiram. E, no entanto, é estranho dizer que Deus ouviu essas orações frias e também respondeu a elas, embora tenham sido tais que saímos de nossos aposentos e choramos por elas. Em outras ocasiões, nossos corações foram quebrados porque sentíamos como se não pudéssemos sentir e nossa única oração era: Deus, nos perdoe, porque não podemos orar. No entanto, não obstante, Deus ouviu esse gemido interior de espírito. A oração débil que nós mesmos desprezamos e que pensávamos que teria morrido no portão da misericórdia foi nutrida e alimentada e promovida e aceita. E voltou para nós como uma bênção completa, trazendo misericórdia em ambas as mãos. Então, novamente, crente, quão raras e poucas são suas orações, e ainda quão numerosas e quão grandes têm sido as bênçãos de Deus. Você orou em momentos de dificuldade muito fervorosamente, mas quando Deus o libertou, onde estava o seu antigo fervor? No dia da angústia, você sitiou o seu trono com todas as suas forças, mas na hora da sua prosperidade, você não parou totalmente suas orações, mas quão tênue era a oração em comparação com aquela que foi arrancada da sua alma pela mão áspera da sua agonia. Mesmo assim, embora você tenha parado de orar como antes, Deus não parou de abençoar. Quando você se esquece do seu quarto de oração, Ele não se esquece da sua casa nem do seu coração. Quando você negligencia o propiciatório, Deus não deixa vazio, mas a luz brilhante da Shekinah sempre foi visível entre as asas dos querubins. Eu fico maravilhado com o fato de o Senhor considerar aqueles espasmos intermitentes de consistência em oração. Usar esta palavra seja talvez até uma afronta, oração, que vem e que vão com nossas necessidades. Que Deus, Ele tem sido para ouvir as orações dos homens que vêm a Ele quando querem, mas que o negligenciam quando recebem misericórdia, que se aproximam dEle quando são forçados a vir, mas que quase se esquecem de ir a Ele quando as misericórdias são abundantes e as tristezas são poucas. Olhe para suas orações novamente em outro aspecto. Quão incrédulas elas têm sido frequentemente. Você e eu fomos para o propiciatório e pedimos a Deus que nos abençoasse, mas não acreditamos que Ele faria isso. Ele disse: tudo o que você pedir em oração, acreditando que você o terá e sendo para a minha glória, você o terá. Como me feri e senti dor hoje, quando pensei como de joelhos duvidei do meu Deus. O que você pensaria de um homem que veio ante a você com uma petição e disse: Senhor, o Senhor prometeu me dar tal e tal coisa, se eu pedisse. Eu peço, mas não acredito que você vai me dar. Você diria: vá embora até acreditar em mim. Não darei nada a um homem que duvida da minha palavra. Frequentemente, o Senhor poderia ter nos rejeitado do seu propiciatório quando viemos a Ele, sem crer nas promessas que fingimos suplicar. Quão pequena também é a fé de nossas orações mais fiéis. Quando mais acreditamos, quão pouco confiamos. Quão cheio de dúvidas está nosso coração, mesmo quando nossa fé cresceu ao máximo. Que cristão há aqui que não tem vergonha de si mesmo por ter tantas vezes duvidado de um Deus que nunca se negou a nós, que nunca foi falso, nem uma vez infiel à sua palavra? Ainda assim, é estranho dizer que Deus ouviu nossas orações. Embora não tenhamos crido, Ele permaneceu fiel. Ele disse: pobre coração, sua fraqueza faz você duvidar de mim, mas meu amor me obriga a cumprir a promessa, embora você duvide. Ele nos ouviu no dia da nossa angústia. Ele nos trouxe um doce livramento, mesmo quando o desonramos tremendo em seu propiciatório. Eu digo novamente, olhe para trás em suas orações e me pergunto se Deus deveria tê-las ouvido. Muitas vezes, quando acordamos de manhã e encontramos nossa casa e família seguras e lembramos a pobre oração familiar que proferimos na noite anterior, devemos nos perguntar se a casa não deveria ter sido queimada e tudo dentro dela durante a noite. E você na igreja, depois de ter ido à reunião de oração e orado lá, e Deus realmente ter ouvido você e multiplicado a igreja e abençoado o ministro, você não diz a si mesmo depois: eu me pergunto se ele deveria ter ouvido tão pobre oração como aquela que foi proferida na reunião de oração? Tenho certeza, amados, que encontraremos muitos motivos para amar a Deus
se apenas pensarmos nesses lamentáveis abortos de oração, naqueles figos verdes, naqueles arcos sem cordas, naquelas flechas sem cabeças que chamamos de orações e que ele carregou e respondeu em sua longanimidade. O fato é que a oração sincera pode muitas vezes ser muito fraca para nós, mas sempre é aceitável para Deus. É como alguma daquelas notas de uma libra que eles usam na Escócia, pedaços de papel sujos e esfarrapados. Dificilmente se olharia para elas. A gente parece sempre feliz em nos livrar delas por algo que se parece um pouco mais com dinheiro. Mesmo assim, quando são levadas ao banco, são sempre reconhecidas e aceitas como genuínas, por mais pobres e velhas que sejam. Assim é com nossas orações. Elas são sujas com incredulidade, deterioradas com imbecilidade e comidas por pensamentos errantes. Mas, no entanto, Deus as aceita na própria margem do céu e nos dá bênçãos ricas e prontas em troca de nossas pobres súplicas. Espero também que sejamos levados a amar a Deus por ter ouvido nossas orações, se considerarmos a grande variedade de graças que pedimos na oração e a lista de respostas que recebemos. Agora, cristão, de novo, seja seu próprio pregador. É impossível para mim descrever sua experiência tão bem quanto você mesmo pode lê-la. Quantas orações você e eu fizemos desde o primeiro momento em que aprendemos a orar? A primeira oração foi uma oração por nós mesmos. Pedimos a Deus que tivesse misericórdia de nós e apagasse nossos pecados. Ele ouviu isso. Mas quando Ele apagou nossos pecados como uma nuvem, então oramos mais por nós mesmos. Tivemos que orar por graça santificadora, por graça constrangedora e restritiva. Fomos levados a pedir uma nova certeza de fé, a confortável aplicação da promessa, a libertação na hora da tentação, a ajuda na hora do dever e o socorro no dia da prova. Fomos compelidos a ir a Deus por nossas almas como mendigos constantes, pedindo tudo, de novo e de novo. Testemunhem, filhos de Deus. Vocês nunca foram capazes de conseguir nada para suas almas em outro lugar. Todo o pão que sua alma comeu desceu do céu, e toda a água que sua alma bebeu saiu daquela rocha viva, Cristo Jesus, o Senhor. Sua alma nunca ficou rica em si mesma, sempre foi sustentada apenas pela generosidade diária de Deus, e, portanto, suas orações tiveram que ascender ao céu por uma série de misericórdias espirituais quase infinitas. Suas necessidades eram inúmeras e, portanto, os suprimentos foram inúmeros, e suas orações foram tão variadas quanto as misericórdias foram incontáveis. Mas não foi só por sua alma que você implorou. Seu corpo teve seus gritos. Você tem tido necessidade e tem pedido comida e roupa. Com que frequência eles foram dados a você? Não por milagres, é verdade. Os corvos não trazem pão e carne, mas pão e carne vêm sem os corvos, o que é um milagre ainda maior. É verdade que suas vestes envelheceram e, portanto, você não percebeu o milagre dos filhos de Israel no deserto, cujas roupas nunca envelheciam. No entanto, você teve um milagre maior ainda, porque você teve novas quanto as desejou. Todas as suas necessidades foram atendidas à medida que surgiram. Quantas vezes essas exigências vieram sobre você? Elas foram tantas as vezes que você disse: certamente o Senhor me abandonará e não me livrará. Não terei meu pão dado, nem minha água será garantida. Mas até agora, Deus tem alimentado você. Você ainda não está morrendo de fome, e pela graça de Deus, você não estará. Muitas vezes, a descrença lhe disse que você morreria no asilo, mas você está fora disso mesmo agora, embora pareça que 1000 milagres foram feitos para colocá-lo longe disso. Então, novamente, quantas vezes a doença se apoderou de você, e como Ezequias, você virou o rosto para a parede e clamou: Senhor, poupa o teu servo, e não o deixe descer à sepultura no meio da minha vida. E aqui está você, o vivente para louvar a Deus. Lembre-se da febre, da cólera e de todas as outras doenças cruéis que o abateram e das epidemias que varreram nossa cidade e nação. Lembre-se daquelas orações que proferiu e dos votos que fez. Você não ama o Senhor porque Ele ouve a tua voz e a tua súplica? Com que frequência também você orou por misericórdias para viagens e deslocamentos, e Ele o protegeu em meio a acidentes? Você pediu bênçãos ao sair e ao entrar, bênçãos do dia e da noite, e do sol e da lua, e tudo isso foi concedido a você.
Suas orações foram concentradas e respondidas. Você pediu misericórdias e todas elas foram dadas. Olhe apenas para si mesmo. Você não está adornado e enfeitado com misericórdias tão densamente quanto o céu com estrelas? Pense em como você orou por sua família. Quando você conheceu o Senhor pela primeira vez, seu marido não o temeu. Mas como você lutou pela alma do seu marido. E agora a lágrima está em seu olho enquanto você vê seu marido sentado ao seu lado na casa de Deus e se lembra. Não faz muitos meses que ele estava na taverna. Seus filhos também foram trazidos a Deus por meio de suas orações. Mães, vocês lutaram com Deus para que seus filhos pudessem ser filhos de Deus, e vocês viveram para vê-los convertidos. Quão grande é a misericórdia de ver nossa prole chamada no início da juventude. Ó, ame o Senhor, porque também a este respeito Ele conhece a tua voz e a tua súplica. Quantas vezes você já apresentou a Deus sua empresa e trabalho e Ele o ajudou nesse assunto? Com que frequência você colocou as tristezas de sua casa diante dele e ele o livrou nesses casos? E alguns de nós podem cantar as bênçãos dadas a nós no serviço de Deus em sua igreja. Vivemos para ver a igreja com pessoas realmente transformadas. Vimos nossas maiores tentativas bem-sucedidas, além de nossas esperanças mais otimistas. Oramos pelos pecadores e os vimos salvos. Pedimos por desviados e os vimos restaurados. Nós clamamos por um avivamento pessoal e em outros, e o tivemos. E pela graça de Deus, clamamos por isso novamente, e o teremos mais uma vez. Ó ministro, diácono, presbítero, membro, pai, mãe, homem de negócio, você realmente não tem motivo para dizer: eu amo o Senhor porque Ele ouviu a minha voz e as minhas súplicas? Temo que o próprio fato de Deus ouvir nossas orações tão constantemente nos leve a esquecer a grandeza da sua misericórdia. Que não seja assim. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de todos os seus benefícios. Que isto seja trazido à mente e deixe-me levantar uma canção para o Deus que ouviu a voz da minha súplica. Notemos novamente a frequência de suas respostas às nossas orações frequentes. Se o mendigo vier à sua casa e você lhe der esmolas, você ficará muito aborrecido se dentro de um mês ele voltar. E se você descobrir que ele estabeleceu uma regra para esperar por você mensalmente por uma contribuição, você dirá a ele: eu te dei algo uma vez, mas não tive a intenção de estabelecer como uma regra. Supõe, entretanto, que o mendigo seja tão atrevido e impertinente que diga: mas eu pretendo, Senhor, recorrer a você todas as manhãs e todas as noites. Então você diria: pretendo manter meu portão trancado, para que você não me incomode. E suponha que ele então olhe em seu rosto e acrescente ainda mais: Senhor, pretendo recorrer a você a cada hora, nem posso prometer que não virei até você mesmo 60 vezes em uma hora. Mas eu juro e declaro que sempre que eu quiser alguma coisa, com tanta frequência que for necessário, virei até você. Se eu apenas tiver um desejo, irei e contarei a você. A menor e a maior coisa deve me levar até você. Eu estarei sempre na sua porta. Você logo se cansaria dessa persistência e mandaria embora e desejaria que o mendigo fosse a qualquer outro lugar, em vez de vir e zombar e abusar de você. No entanto, lembre-se, isso é exatamente o que você fez a Deus e Ele nunca se queixou de você por fazer isso. Mas ao invés disso, Ele se queixou de você de outra maneira. Ele disse: você não me invocou, ó Jacó. Ele nunca murmurou sobre a frequência de suas orações, mas se queixou de que você não veio a ele o suficiente. Todas as manhãs, quando você se levanta, seu clamor vai até ele. Novamente com a família, você clama ao Deus de Jacó. Ao entardecer, vocês se reuniram e oraram a ele, e sempre que tiver uma aprovação, ou uma necessidade, ou uma dúvida, ou um medo, vocês, se agiram corretamente, correram rapidamente para o seu trono e lhe contaram tudo. Fale agora, santo. Uma vez ele disse a você: vá embora, você me cansa. Ele alguma vez disse: meu ouvido está cheio e pesado, a ponto de não conseguir ouvir. Meu braço está encurtado e não posso salvar. Ele já disse: fora você, não quero ouvir você perpetuamente. Ele já disse que tua voz é áspera e dura, para que ele sempre dê ouvidos a ela. Ele por acaso já te disse: não estou ouvindo agora as canções dos anjos, aos cantos dos querubins? Fora com você, não me provoque com a sua voz. Em certas épocas você pode vir,
No dia de domingo você pode orar, mas eu não quero ouvir você durante a semana. Deus já te disse isso? Não, não. Ele nos abraçou docemente todas as vezes. Ele sempre curvou o céu e desceu para ouvir nossos fracos clamores e gritos. Ele nunca negou uma promessa, nunca quebrou sua palavra, mesmo quando imploramos 1000 vezes por dia. Eu amarei sem fim o nome de um Deus tão paciente como este que suporta minhas orações, embora elas sejam como uma nuvem de vespas no ar, um mero zumbido.